ACH 8616. Processos patológicos. Chikungunya. Objetivos. Os objetivos dessa aula são conhecer a distribuição geográfica onde se encontra a doença chikungunya e o seu mosquito transmissor, entender como se dá a transmissão, o quadro de sintomas, conhecer como é feito o diagnóstico clínico, entender o tratamento farmacológico vigente e as opções de tratamento farmacológico futuras, conhecer a forma de prevenção e associar chikungunya com gravidez. Chikungunya. Chikungunya é uma doença que surgiu na África, em particular no norte do Moçambique, sul da Tanzânia. Nesse lugar reside um povo maravilhoso que se chama o povo Makonde. O povo Makonde tem uma palavra chamada chikungunya, que na língua dele significa aquilo que entorta. Muito provavelmente essa palavra já está associada à doença, que lá é endêmico, e isso reflete no fenótipo dela. A chikungunya ela causa dores nas articulações e as pessoas acabam se entortando de dor. Informações básicas sobre o chikunvírus. Então, a designação do vírus chikungunya é CHIKV. Ele é um vírus de RNA, fita simples, positivo. O vetor dele é o mesmo da dengue, é o mesmo da febre amarela, é o mesmo do Zika, é o Aedes aegypti. Período de incubação 5 a 4 dias. Então, nesse período você tem aumento do título viral. Aí vem a parte mais grave, que são os fenótipos, os sintomas. Riscos. Em relação à obstetrícia, há um risco sério de transmissão vertical para o feto. Então a gente vai comentar isso mais para o fim dessa aula. Mas o que se pode adiantar aqui é que não é desejável ter a criança com esse problema, porque ela pode desenvolver uma encefalopatia grave. Então pode causar meningoencefalite e atrasar o desenvolvimento da criança. Estrutura genética e física do vírus CHIKV. Isso daqui é uma representação do RNA do chikungunya. Então você vê aqui que ele tem essas proteínas não estruturais P1, P2, P3, P4. NS é non-structural, não estrutural. Cada uma dessas elas vão fazer síntese de RNA, helicase, protease, que acaba decompondo isso daqui em subunidades, síntese do RNA, a própria RNA polimerase, e as proteínas C, E2 e E1. E2 e E1, assim como na Zika, são as glicoproteínas de envelope utilizadas para invadir o hospedeiro. E C é a proteína do capsídeo viral. Essa é a estrutura do vírion. Mostrando para você aí a imagem de uma estrutura realizada por crioeletromicroscopia. E aqui o detalhe dessa crioeletromicroscopia, você vê aqui as espículas dessa proteína de inserção na célula, que são essas proteínas aqui E2 e E1. Então elas vão formar um heterodímero e isso daqui vai permitir invadir o hospedeiro. Então isso aqui é bem... que você vai ter o capsídeo, essa parte aqui é a porção do capsídeo, as proteínas E2 e E1 que ficam lá fora. Na superfície da partícula viral. Origem, dispersão e distribuição do vírus chikungunya e seus vetores. Aedes aegypti é um mosquito tropical. Então, assim como Zika, febre amarela, você vai encontrar principalmente na região tropical. Naquele site em que eu apresentei na aula anterior sobre onde está ocorrendo Zika, você navegando nele vai encontrar também onde ocorre chikungunya. E não mudou muito de 2015, que é esse mapa aqui, para cá. Os mesmos lugares, porque é a zona tropical. Então, Brasil, na escala, onde tem mais casos, aqui tem menos casos, ainda tem casos na África, onde ele surgiu, mas eles não estão mais aqui na Tanzânia e Moçambique, estão mais concentrados aqui, na Índia e no Sudoeste Asiático, Oceania. Então é importante saber isso, porque mesmo morando aqui, às vezes você tem um indivíduo que ele vem de um outro país e aí você pergunta se ele veio de um lugar endêmico para saber de alguma coisa em relação aos sintomas, associar algo. Transmissão. Os reservatórios de chikungunya são humanos durante o período endêmico, então vai de humano para humano, e roedores e macacos.
Então é óbvio que essa doença surgiu na floresta e nós desmatamos essas florestas. Os insetos que picaram esses animais passaram a picar o ser humano. Ciclo de transmissão, então, vai ter dois tipos. Um silvático, né, na selva, em que é de roedor para roedor, de macaco para roedor, de roedor de macaco para macaco. E o urbano, que é quando o mosquito tem acesso, porque ele perdeu espaço na selva, ele vem para cá e ele consegue transmitir de humano para humano. São dois ciclos. Então é desejável que você mantenha um ciclo silvático lá, né? Não altere isso. Mas não urbano, né? Mas para não ter urbano você tem que preservar a floresta. Não tem sido essa a política em muitos países. Sintomas. Febre alta. Essa é uma característica crucial do chikungunya. É muito alta a febre em comparação com o Zika e assim que se faz diagnóstico diferencial. Dor de cabeça. Fotofobia também é mais observado no chikungunya, não no Zika. Petequias. Petequias são essas pontinhas vermelhas aqui que surgem no corpo durante o período infectivo. Erupções maculopapulares, que são esses pequenos levantamentos na pele, essas erupçõezinhas aqui, que se espalham por toda a pele, e isso também ocorre no Zika. E dor severa nas articulações, assim como febre alta e fotofobia, é uma característica exclusiva do chikungunya. O Zika também vai dar um pouquinho de dor, mas o chikungunya é dor severa, aquilo que entorta na língua maconde. Então é óbvio que espera-se que a pessoa vai sentir muita dor e ela vai se contorcer, fazendo jus à palavra. Bom, isso aqui é uma estrutura de um ser humano e aqui a gente vai ver o caminho que as partículas virais de chikungunya percorrem. Aqui nós temos as células da pele, que são as células queratinócitos basais, lembra que o HPV infectava? Então, quando o mosquito que está aqui pica, ele vai injetar partículas virais aqui. Essas partículas virais têm acesso ao sangue. Então, elas atravessam a derme, têm acesso à vasculatura e daí você tem inicialmente a infecção nos fibroblastos, né, que são essas células que estão mais envolvidas na formação dos vasos. Daí ele se multiplica e começa a pegar os vasos e vai se disseminar pela corrente sanguínea. Vários tecidos são alvo, fígado, então ele vai atacar o endotélio do fígado, os vasos do fígado, o músculo, então por isso que vai dar dor muscular muito forte, em particular ele vai infectar as células satélites. Recentemente aí uma pesquisadora brasileira importante mostrou que essas células satélites são muito importantes, né? Com relação à recuperação no treino muscular. Articulações, então ele vai atacar os fibroblastos, as articulações, a pessoa vai ter muita dor, é muito parecido com o sintoma da artrite. E ele vai atacar também os linfonodos, em particular macrófagos e células dendríticas. E o cérebro? Ele também tem tropismo pelo cérebro, assim como o Zika. Né? E não está descrito que em neonatos, em bebês, em fetos, ele causa microcefalia. Isso não está descrito, mas que ele ataca o cérebro, sim. As pessoas têm dor de cabeça, e isso é um dos fenótipos que nós vimos nos sintomas. Bom, uma vez picado, o indivíduo ele vai passar por um processo em que a carga viral sobe. É o que você vê nesse gráfico. A quantidade de vírus aumenta com o tempo, mas depois o próprio corpo resolve a infecção. Então ele desaparece. Como? Você tem uma resposta, imagino que vocês estudaram lá no ICB, em imunologia, uma resposta antiviral, que é o interferon beta. Então a pessoa é picada aqui, 2 a 4 dias, ela já está quase no pico das partículas virais, mas em poucos dias ela já começa a amplificar a resposta interferon, que reduz a replicação viral e resolve isso. Agora, veja em azul. Né? Não, antes disso, vamos observar isso daqui. Isso aqui são as células T, né? São as células TH que vão gerar a resposta. Né? Então, as células, você tem o pico da partícula viral, você tem uma resposta inata que já vai ajudar, que é essa resposta do interferon, e aí vem a resposta adaptiva, em que as células T aumentam sua quantidade e ativam a resposta que vão produzir os anticorpos. Então, aqui a pessoa está protegida contra novas infecções. Mas veja aqui, em azul, nós temos a apresentação de sintomas. Então você vê que o sintoma ele tem um pico, reduz,
e aí ele tem mais um pico menor aqui, mais uma aqui e mais uma aqui. Quanto tempo dura isso? De meses a anos. Ou seja, a picada desse mosquito com chikungunya vai causar uma doença, também chamada de chikungunya, que leva a uma sequela que pode durar muito tempo. Essas são as sequelas nas articulações. A pessoa vai ter essa algia muscular nas articulações, essa artralgia por muito tempo. Isso é uma doença incapacitante. Para você ter uma ideia de como isso é tão importante, até é óbvio que esse é um viés maligno dessa importância, né? Mas os exércitos eles sabem disso, né? E eles têm se interessado por fazer armas biológicas de chikungunya. O exército brasileiro tem tentado ir atrás de uma vacina, porque isso é incapacitante. Se você usa esse vírus em uma população de caserna, você liquida com o exército. E aí o país está à mercê, né? Então o Brasil tem feito um esforço para resolver o problema em relação à população, e o exército também tem feito um esforço para resolver em relação a eles. Mas é óbvio que tiveram poucos avanços. Diagnóstico. Bom, primeiro você tem que saber para onde vem, de onde vai, então você tem que ter o mapa. Esse é o mapa de 2015, eu disse para você que não mudou muito. Mas vai naquele site lá, que eu indiquei na aula anterior de Zika, e explore. Você vai ver que não mudou muito de fato, mas a intensidade do problema ela está mais concentrada no Brasil e não em outros países. Mas é bom saber quando surgiu o caso, por exemplo, de uma gestante que veio, não sei, gestante veio de Bornéu, de algum lugar assim nessa região aqui. Será que ela tem? Então, enfim, pode ser que sim. É necessário explorar isso para casar com sintomas, né? Para corroborar com o diagnóstico. 2. Duas características. Claro, tem a fotofobia, mas eu não coloquei aqui como tão importante, né? Fotofobia pode ser por outras razões, mas a febre maior que 38 graus e a artralgia, aquilo que entorta, que causa o fenótipo marcante de chikungunya, é um critério forte de diagnóstico. Então, o indivíduo que tem essa artralgia, ele realmente qualifica para fazer o teste com anticorpos. E aí você pode fazer IgG, IgM e adicionar também um teste PCR para confirmar essas coisas. Então, isso aqui, isso seria a primeira coisa a explorar, e isso daqui qualifica para fazer esses outros dois e se mostrar nesses outros dois, pelo menos em um, principalmente nesse, né, que é muito preciso e sensível, aí você sabe. No caso de uma gestante, o que o pessoal recomenda é atrasar o parto o máximo que der. Lembra aquele pico lá? Então, de 2 a 4 dias tem um pico da viral, e depois de 4 a 5 a gente resolve isso. Então, em mais ou menos 9 dias, o corpo resolve. Então, não se sabe exatamente quando a gestante foi picada, mas o que se puder adiar em relação à formação desses anticorpos, melhor. Então, pode-se, por exemplo, acompanhar o título de IgG, mas eu acho que às vezes esse adiar, enfim, né, pode ser de 1, 2 dias, não pode ser tão grande. Mas mesmo que adie apenas um dia, já é melhor do que não adiar nenhum dia, porque você aumenta a proteção dos anticorpos de IgG da mãe. Esse é o ciclo de vida viral do chikungunya. Então, o chikungunya é um vírus envelopado, né, que está o capsídeo, em marrom escuro é o ácido nucleico dele, e aqui tem o envelope com aquelas proteínas E2. Ele reconhece proteínas na membrana plasmática do hospedeiro, do lado externo, e se adere a elas. Então, esse aqui é o fenômeno da adesão. Após essa adesão, ele é endocitado. Então, você vê que tem uma vesícula em volta do vírus, né? Nossa membrana envolve ele. E aí ele consegue fusionar a membrana dele com a nossa membrana e se desnudar. Então, aí ele desmonta o capsídeo e libera o RNA. Esse RNA ele é traduzido. Então, aqui o RNA vira uma poliproteína. Processado, ou seja, uma dessas proteínas é uma protease, vai clivar em proteínas pequenininhas. Aí ele produz uma replicase. A replicase pega esse genoma aqui e faz cópias. Esse genoma, uma parte dele é processado e traduzido para virar essas proteínas essenciais, que é a proteína do capsídeo e as proteínas E2, lá, que são usadas para
invadir o hospedeiro. Então, a proteína do capsídeo, depois que ocorre a autoproteólise aqui, ela forma o capsídeo e engloba o RNA. E aqui você tem essas proteínas E2 sendo processadas no retículo endoplasmático, vão para o Golgi, formam um dímero, maturam e o vírus sai. Então, se você quer combater o vírus, você tem que interferir nesses passos. Se você quer combater com um fármaco, eu não estou falando de vacina. Então, esse fármaco pode atuar em vários lugares. Então, por exemplo, ele poderia atuar na replicação do RNA, então poderia ter um análogo de nucleotídeo, como a gente viu lá no aciclovir, que entra aqui e impede ele de replicar, isso já dá uma vantagem para a célula do hospedeiro. Você poderia ter fármacos que, por exemplo, vão impedir a entrada viral, você poderia ter fármacos que impedem esse processamento final em vários pontos. Em particular, eu tenho um amigo que trabalha na UFMG que ele estuda esses vírus, né, Zika, chikungunya, então ele está de olho nessas proteínas para tentar desenvolver fármacos. Tratamento. Então, baseado naquele ciclo de vida viral, o que se pode fazer? Bom, não tem vacina ainda. Mas houve algumas tentativas. A primeira delas foi feita simplesmente purificando a partícula viral e incubando ela com formalina. Formalina é formaldeído. Então, o que você vai fazer é ligação cruzada entre as biomoléculas. Mas, para o nosso azar, ela é pouco imunogênica. Ou seja, eu inativo o vírus, ele está morto íntegro. Mas essas ligações cruzadas entre as proteínas que o formaldeído proporciona torna pouco imunogênico. Ou seja, aquilo que eu vou apresentar lá no complexo MHC tipo 2 não dá uma boa resposta imune. Isso foi feito pelo exército americano, inclusive, né? Para proteger eles do chikungunya como arma biológica. Depois eles tentaram com algo diferente. Eles mexeram no material genético de chikungunya e produziram um vírus atenuado. E aplicaram isso em um certo número, lá, acho que foram 180 soldados. Né? Essa vacina TSI GSD 218. Funcionou, só que 8% das vacinas causaram artralgia. E eles não continuaram isso, né? Porque é óbvio, se você quer continuar isso, você tem que continuar testando e avisando as pessoas que no meu primeiro teste deu 8% de artralgia. Você quer tentar agora? Então não sei se é tão fácil conseguir voluntários assim, dado que o primeiro tratamento não foi bem sucedido. Então parou-se por aí. Terapia antiviral. Bom, uma coisa boa que se sabe é que IgG de pacientes humanos convalescentes imunizou camundongos. Então, se você tem o anticorpo, você dá para o ser que está desprotegido e você imuniza ele. Não, é óbvio, o sistema imune trabalha produzindo esses anticorpos aí. Nós temos aí na Fiocruz do Rio a capacidade de fazer isso com cavalos. Então, a gente poderia imunizar o cavalo e purificar o anticorpo do cavalo, que é exatamente a mesma estratégia que é utilizada para soro antiofídico, né, para picadas de cobras. Então nós detemos essa tecnologia. O Brasil é muito competente nisso e eu acho que tem explorado pouco, né? Passou a explorar um pouco mais e o governo investir dinheiro onde deve a partir do coronavírus. Então sim, eles estão concluindo já um trabalho excelente em gerar anticorpos para poder salvar vidas com esses anticorpos. Veja bem, esse é um anticorpo que a gente vai usar para tentar salvar a pessoa que já está num estado complicado, né? Mas isso poderia proteger a pessoa, por exemplo, se ela vai ficar um certo período em um lugar de risco, ela pode tomar esse IgG aí e ficar esse período curto, né? Sem riscos. Ribavirina. Ribavirina é um análogo de nucleotídeo. Você vê, é muito parecido com nucleotídeo, né? E ele é incorporado no RNA viral e o RNA viral ele simplesmente é interrompido. Então isso tem funcionado, só que ele não é tão específico para chikungunya. Epigalocatequina 3-galato, que é essa molécula aqui, é uma molécula de chá verde. Tanto ribavirina quanto epigalocatequina 3-galato, que é uma molécula do chá verde,
eles foram testados em células. Eles não foram testados em humanos. Mesmo esse aqui, né? Esse é camundongo. Eu não vi a continuidade disso em um teste clínico. É um tratamento potencial, os dois, né? Ribavirina e epigalocatequina 3-galato, mas é necessário ter pesquisas em que eu tenha testes duplo cego, randomizado, para poder verificar se isso de fato é útil. Mas eu não vi essas coisas irem para frente. O coronavírus ele tomou todos os esforços no momento. Vacinas em testes clínicos. Bom, uma a gente já conhece, né, que é essa aqui, TSI-GSD 2218. E você viu aqui que já foi completado fase 2, né, mas foi descontinuado porque ela era imunogênica, mas teve esse problema, certo? Existem outras vacinas, aqui também é do exército americano, que foi completada fase 1, mas eles não deram continuidade fase 2. Essa daqui é aquela lá que foi vírus inativado com formaldeído, não deu. Essa outra, BBV 887, não foi para frente. Mas você tem várias outras aqui, ó, que estão em curso na fase 2. Então não estão completos esses estudos, né? Então muitos deles são vetores virais ou partículas tipo vírus, que podem ser produzidas, por exemplo, em micro-organismos, né? Ou vacinas de RNA, como aquela que eu mostrei para o Zika. Então essas coisas aí, elas exigem uma certa quantidade de estudos em modelo animal para poder comprometer humanos em um teste clínico. Mas é bom saber que já temos coisas que passaram da fase 1, estão na fase 2. Então é possível que no médio prazo que eu estou falando 5, 10 anos, alguma vacina para chikungunya esteja disponível no mercado. Prevenção. É o mesmo caso do Zika, né? Sobrou essa medida, uma vez que não tem como tratar a doença. Então a prevenção é, minimizar as chances da picada do mosquito, que pica mais ou menos no meio do dia, fim da tarde. Então você policia a sua volta nesse período. Usar roupas leves e claras que cubram o maior da superfície do corpo possível, se você está na região endêmica, né? Para quem mora no Brasil, não se tem muita escolha. E as roupas podem ser tratadas com aquele remédio que mata piolho, né? Permetrina. Então, permetrina não dá chance para o Aedes. Se ele encostou na roupa, ele morre. Eu não sei qual é o odor da permetrina, né? Às vezes as pessoas se sentem incomodadas com isso. Mas eu acho que essa é a única opção real que se dispõe aqui para tentar se proteger contra a Aedes. Repelentes como o OF, Altan, que são a base de NN-dietilmetatoluamida, eles ajudam, mas eles não são tão bons porque recentemente mostrou-se que esses insetos estão se tornando mais tolerantes. E não usar, é óbvio que a gente fala o que tem que fazer e tem que falar o que não se deve. Não confiar em vela de citronela, vitamina B12, vitamina B1. Então isso é para tratar, para você prevenir picada de pernilongo, o mosquito Culex, né? Não tem nada a ver com a Aedes. A Aedes ele é muito mais tolerante a tudo isso daí. Olha essa tabela. Essa tabela é de um estudo que foi feito nesse Hospital Sud Réunion, em Saint-Pierre-la-Réunion, na França. É muito interessante esse estudo. Então, aqui é o seguinte, então você tem um grupo de neonatos e aí você está medindo exposição anteparto, pré-parto e intraparto. E aqui ele mede várias coisas, mede IgM, mede IgG e mede PCR. Toda vez que tem um maisinho, positivo. Menusinho negativo, NA não determinado. Né? Ele fala not available, não está disponível. Olha aqui, ó, intraparto. Então você vai ver que essas coisas da exposição anteparto, a maioria é negativa. No pré-parto também, mas no intraparto é mais significativo. Olha isso. Então aqui, ó, esse indivíduo, ele é PCR positivo. Aqui, ó, IgM PCR positivo 15. Esse IgM positivo 3. Então isso aqui dá 19. E 21 são negativos para todos. Então significa que eu tenho 19 de 40. Então se você pegar uma calculadora e fizer uma conta, então, se você pegar 19
e dividir por 40, significa que 47,5% dessas crianças, mais ou menos 50% das crianças, elas são infectadas com vírus. Então, e isso é uma média, é um valor bom para você ter uma ideia no seu trabalho profissional. Você sabe que se a mãe ela tem chikungunya, a probabilidade do neonato ser infectado durante o parto é de 50%. Existe um trabalho muito bom no Journal of Travel Medicine, né, que é justamente para essas pessoas que fazem viagens frequentes. Né, e, inclusive, aquele site lá que tem o mapa do Zika é um site para viagens, né, organizado pelo pessoal lá da Europa. E aqui ele compara, né, vários resultados de gravidez para o Zika, dengue e chikungunya. Então vamos lá. Né? O aumento das complicações maternas? Não. Transmissão sexual? Não. Transmissão transplacentária? Ele fala que em casos raros, sim. Isso tem aumentado, né? Não está tão raro mais. Isso daí. O vírus está aprendendo em nosso corpo. Resultados adversos da gravidez. Então, má formação? Não. Parto prematuro? Não. Perda? É raro. Justamente esses casos de infecção transplacentária são crianças que morreram. Então isso mostra para você que é terrível. Uma criança infectada com chikungunya, ela está sujeita a morrer desse vírus. Né? A transmissão em geral é perinatal. Então esse é o momento mais importante. Né? Por isso talvez essa coisa de tentar atrasar o parto para a mãe desenvolver os anticorpos e se proteger melhor o bebê, porque é no momento intraparto que vai dar problema, mas se você tiver os anticorpos lá, isso reduz. Então, em algumas crianças vai ter, eu vou falar mais para frente disso, das complicações, né, trombocitopenia, elevação das enzimas hepáticas. Né? Em alguns desenvolvem sepse, sim. E outros bebês eles desenvolvem sequelas, então eles vão ter artralgia. Bom, nesse mesmo trabalho, então, ele separou uma síntese de coisas, né? Coisas para gestante e coisas para neonato. Então, na gestante, a preocupação é igual ao herpes. Não pode ter isso após iniciar o terceiro trimestre, porque isso é perigoso e pode ter transmissão para o feto. Então, essa é a maior preocupação. E se ocorrer essa infecção, há risco de sequela. Então, a gestante, óbvio, porque aí a gestante ela pode ser tratada como uma pessoa que não está grávida, se você pode imaginar assim. Ela vai ter a sequela e pode ter sepse. Por quê? A sequela você imagina que sim, mas a sepse é exatamente aquela primeira tabela que eu mostrei lá, da frequência de bebês infectados intraparto. É altíssima. Então, esse é o momento que o vírus está se replicando. Então, o aumento do número de partículas virais pode causar uma situação que leva à sepse materna, sepse puerperal. E no neonato? Já vimos aí que a transmissão perinatal pode chegar a 50%. E não tem o que fazer, cesariana não vai proteger. Não é fator protetor, já foi demonstrado nesse artigo que eu coloquei as referências aí, você vai ver que não ajuda. Né? Em todos os neonatos infectados, você observou-se, né? Febre, edema das articulações, petequias, trombocitopenia e elevação das enzimas hepáticas. Geralmente eles elevam quando ocorre uma resposta inflamatória. São aquelas proteínas, né, dessas respostas graves, né? A infecção. 52,6% desenvolveram encefalopatia. Então é sério isso. É um cara coroa aqui, certo? Para transmissão, e um cara coroa aqui. Então não sabe, pode ser que a pessoa deu duas caras, então ela passou por isso, está infectada, passou por isso, tem encefalopatia. Isso é péssimo, porque as consequências disso incluem uma deficiência grave no desenvolvimento. Então, na maioria das crianças, né, aos 2 anos, quando você mede o quociente de desenvolvimento, está reduzido, em 12,1% o comprometimento é severo. Então, chikungunya é um tipo da doença importante de se estudar em obstetrícia, é importante você conhecer essas coisas, trabalhar com isso, para poder ajudar as gestantes com que você trabalhar.
Fenótipo clínico característico. Esse é um bebê da Índia, mas eu acho que isso também ilustra bem e pode ser útil para você. Então, o neném nasceu. Você consegue observar alguma coisa aí? Eu não sei se você observou que tá acastanhado a bochecha e o nariz. E na região perigenital também. Olha, tá bem mais acastanhado aqui. Nas perninhas, no pubis. Então, esse é um marcador. Em algumas crianças é mais evidente. Então, se é uma outra criança indiana, então você vê que está bem marrom. E isso, quando a criança nasce assim, você sabe, é chikungunya. Né? E essa é uma criança brasileira. Eu não sei se você consegue perceber, há uma diferença aqui no tom da luz. Né? Você vê que aqui é mais claro e aqui é mais escuro. Então, o narizinho dele está acastanhado sim. Essa região aqui também, superior, né, dos lábios, também está castanhado. Então, esse é um fenótipo clínico característico importante. Se isso ocorre, então é necessário tomar as medidas. Eu não sei exatamente como o médico vai proceder, se ele vai tentar entrar com um antiviral inespecífico, como ribavirina, ou qual é o tipo de coisa. Mas a gente sabe que essa criança tem que ficar em observação, porque pode ter aquelas consequências, né, de encefalia, meningoencefalite. Resumo. Aí eu vou tentar comparar o ZIKV com o CHIKV. Então, distribuição geográfica, né? A gente já sabe que é sempre a região tropical. Transmissão. Mosquito Aedes aegypti. O chikungunya também é transmitido por um outro chamado Aedes albopictus, que não veio para o Brasil ainda. Sintomas. Aí o diferencial aqui é que todos eles são muito parecidos, né? Mas no chikungunya eu tenho febre alta, fotofobia e uma dor severa nas articulações. Isso difere aqui do Zika. O diagnóstico a gente já sabe qual é. Né? No caso de chikungunya, eu tenho que ter uma febre muito alta e artralgia. Se tem, aí sim eu espero diferenças no RT-PCR. Aqui eu não coloquei os anticorpos porque não vai resolver. Né? Se você fizer anticorpo aqui e aqui, embora aqui seja diagnóstico, aqui não é, porque vai dar aquele reação cruzada com febre amarela. Nós vimos na aula anterior. Ribavirina, eu não sei se ribavirina é o mais adequado. A gente não tem vacina, não tem nada, mas é o que tem, esse fármaco inespecífico. Existem muitas coisas em desenvolvimento. Então, por exemplo, ninguém ainda fez um teste clínico duplo, cego, com epigalocatequina 3-galato, que é do chá verde. Então já sabe que isso protege muito. As células tratadas com isso não são infectadas pelo vírus. Então ele provavelmente inibe a entrada, né? Mas ninguém ainda estudou. Mas o tratamento sintomático para os Zika é esse aqui, né? Descanso, líquidos, paracetamol e esperamos a vacina. Nos dois casos, a vacina. E o que sobra é prevenção, que é evitar a picada do mosquito, que pica ao meio-dia, 5 da tarde, mais ou menos. Tratar a roupa com permetrina, que é aquele reagente antipiolho lá, que inibe um canal se não me engano, um canal iônico. E esse canal iônico, quando ele é inibido, prejudica a despolarização da membrana e o inseto morre. Ou esses repelentes clássicos aí, tipo Altan, Off, a base de DDT, que o inseto, o mosquito, ele já está se tornando resistente, tolerante. Quer estudar mais? Sem dúvida, então você vem para cá. Dengue, Zika, Chikungunya during pregnancy. Pre- and Post-Travel Advice and Clinical Management. Tem um artigo bem recente, ele tem tudo que você precisa saber. Está muito bem descrito. Então, começa por aí. Aí, se você quer aprender um pouco mais a patogênese, o mecanismo, quais são os potenciais tratamentos, o que o pessoal tem explorado, você vem para cá para saber um pouco mais e ter o diferencial em relação aos seus competidores profissionais. Se você se vê assim, eu não sei se você reparou, tanto na aula de Zika quanto na aula de chikungunya, apresentei uma imagem do mosquito e terminei com essa imagem dessa pessoa borrifando um inseticida. Esse inseticida aí que eu temo é o DDT, né? O DDT, inclusive, ele até deu o prêmio Nobel para quem descobriu isso daí.
Se você procurar na história da cidade de São Paulo era uma cidade que não tinha nem zika, nem chikungunya, nem febre amarela, etc e tal, até que o Aedes veio para cá. Mas então como é que não tinha antes? Tinha, teve casos. Você vai olhar isso daí. Talvez as doenças tivessem até outros nomes. Mas aí o pessoal usou DDT em larga escala na cidade de São Paulo e erradicou o mosquito. Então hoje a gente tem essa tecnologia aí, só que tem um problema. O DDT ele vai para a água subterrânea, ele polui o solo. E aí isso complica, porque se você, por exemplo, o carinha tem aquela hortinha lá, ele vai consumir alimentos que contêm isso daí. Né? Alguns condomínios têm essas hortinhas aí, algumas pessoas fazem isso em casa. Então isso contamina o lençol freático. É importante a gente focar em relação a essas doenças, né, na eliminação do mosquito. Sim, isso está correto. Tem várias coisas que a USP fez, então tem a professora do ICB, Margarete Capurro, que desenvolveu o Aedes aegypti com asa torta, que ele cruza e tem um problema lá no acasalamento. Isso conseguiu reduzir em 80% da população, mas não erradicou totalmente. Então esses esforços têm sido feitos. Né? Existem várias armadilhas, mas o povo brasileiro não... Nós podemos ter isso só olhando pelo fato do comportamento de não usar máscara. Né? O povo não adere. Então, se todos usassem as armadilhas, a gente poderia ter um ganho em relação a isso. Então, eu acho que o caminho é controlar a população de mosquitos e ter muito cuidado com as políticas públicas, que elas podem dar uma virada e, em tempos de obscurantismo, as pessoas podem querer utilizar soluções muito simples que vão levar à morte de inúmeras pessoas. Então o DDT ele pode voltar. Concluo assim a aula de chikungunya.